Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Lamentavelmente, piora a situação no Rio Grande do Sul, especialmente na área metropolitana de Porto Alegre. Chove, pelo menos chovia há alguns instantes, as águas podem subir, já estão subindo, e as perspectivas para a semana são de chuva e frio, especialmente frio. As buscas das pessoas, animais, continuam, há saques. As polícias, inclusive de outros estados, estão reagindo aos ladrões. Há milhares de pessoas abrigadas e a situação é gravíssima. Hoje, o governador do Rio Grande do Sul se encontra com o ministro da Fazenda e ambos devem decidir como ficam as dívidas do Rio Grande do Sul. Ninguém imagina como será feita a reconstrução e qual será a reconstrução das pontes, das ruas, a reconstrução das casas será financiada. Tudo é muito cedo para ser visto e decidido. Entre mentes, você vai observando que boa parte dos políticos, eu não quero nominar para não cometer injustiças, está tentando, de alguma maneira, tirar proveito do episódio. A maioria deles posando de cordato, de bonzinho, e que está superando problemas de caráter político-eleitoral para beneficiar a população. Preste atenção nessa gente, de todos os partidos, de todos os lados, da direita e da esquerda. As eleições se aproximam e existem canalhas que não querem perder a oportunidade de melhorar a sua popularidade. Então, a gente tem que prestar atenção, porque a ação desses gestores públicos, a ação desses políticos é dever deles. Aí não tem bondade. Eles manipulam, e aí estou falando manipulam no sentido do bem, manipulam dinheiro público e no sentido de obter uma otimização, melhores resultados da utilização desse dinheiro. Agora, usar esse dinheiro público para posar de herói, a gente não pode concordar. E aí, isso acontece em todos os níveis. Isso acontece em todos os níveis. Todo mundo quer tirar um naco do que está acontecendo. Os verdadeiros heróis são os policiais, os bombeiros, os soldados, os aeronautas e milhares de pessoas, de anônimos, que são voluntários na tentativa de salvar pessoas e animais. Tivemos, no fim de semana, um episódio compungente que foi o salvamento desse cavalo Caramelo. Cavalo tem uma relação muito forte, psicológica, com o Rio Grande do Sul. Então, o significado do que aconteceu.
a operação de salvamento de Caramelo, executada por bombeiros de São Paulo, foi uma operação que mexeu com a alma do povo gaúcho e mexeu também com a alma dos brasileiros, do povo gaúcho, repito, pelo significado que o cavalo tem no Rio Grande do Sul, no seu desenvolvimento, na sua agricultura. Aliás, a agricultura do Rio Grande do Sul está atravessando um momento de catástrofe, como o Estado todo está atravessando esse momento. Veja a manchete do Valor: tragédia no Rio Grande do Sul e verão fora de época afetam indústria e varejo. Enchentes do Rio Grande do Sul e altas temperaturas forçam empresas a rever estratégias locais e projeção de margens. Voltando às autoridades, é bom ver que o Brasil não tem prevenção. Continuamos jogando no improviso. Continuamos jogando no momento de maneira atabalhoada. A Porto Alegre tinha um cinturão, um dique, que não funcionou devidamente porque estava mal conservado. Tinha a sua conservação relaxada há anos. Eu não sei de quem é a culpa, mas é das autoridades do Rio Grande do Sul. Um dique que poderia ter minimizado a crise. Agora as pessoas falam em reconstrução, falam em sistemas que podem reduzir os danos futuros, etc., etc. Há o perigo de problemas de saúde, água, animais mortos, lixo, enfim. O drama do Rio Grande do Sul, infelizmente, não acabou e talvez esteja longe de acabar. Vamos ver o Estadão. Estadão fugiu do tema, colocou o tema aqui em cima: esperança em meio ao trauma. Jéssica Garcia com os filhos Maria Eduarda e Henrique em um abrigo em Porto Alegre. Traumatizada com as cheias, Maria está tomando remédio. Ter os filhos ao lado no Dia das Mães foi um motivo de alegria para a Jéssica. Olha aqui, foto linda, ela ferida, enfim, um retrato da calamidade no Rio Grande do Sul. Calamidade no Rio Grande do Sul expôs despreparo para gestão de crise. Houve demora na emissão de alertas e avisos de remoção, abertura de abrigos em áreas alagáveis e veiculação de informações imprecisas e erradas pelas autoridades. Quer dizer, essas mesmas autoridades que hoje querem faturar o episódio posando de boazinhas. Não escapa nenhum nível: federal, estadual e municipais. Tem uma grande omissão nessa história, e ainda a gente vai saber com mais detalhes. Deixa as águas baixarem. Olha, tem uma declaração da Mariana de Brito, que é especialista em gestão de risco. A população não recebe informações efetivas. Aí tem mais um item: novo alerta de cheia faz Canoas esvaziar bairros e põe Porto Alegre em atenção. Nível do Guaíba pode chegar perto do recorde. Em Canoas, Prefeitura pede a saída de moradores
de 6 bairros. Como eu estava dizendo, o Estadão fugiu da amplitude do noticiário na primeira página. Empresas sofrem perdas bilionárias com greves do setor público. Eu lia essa questão das greves no setor público e lembro o seguinte: na área federal, o PT talvez esteja tomando o veneno que ele plantou durante anos, provocando greves, algumas justas, a maioria de caráter político. O PT desenvolveu um know-how de greves, desenvolveu um ciclo político que prejudicou o país muitas vezes e agora está tomando do seu próprio veneno. Quer ver? Só a área de petróleo já contabiliza prejuízos de 2.200 milhões. Movimentos se espalham por 15 categorias. Governo, para não espalhar, e o Estadão abriu para mostrar o que está acontecendo no país. Isso não começou no fim de semana, não. Empresas de vários setores estão contabilizando perdas em razão de paralisações de carreiras ligadas ao setor público. Há 15 categorias do funcionalismo com movimentos, entre elas ligadas à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, CGU, Controladoria Geral da União, Tesouro Nacional, SUSEP, IBAMA, e por causa da paralisação do IBAMA, no setor de petróleo, as perdas já ultrapassaram 2 bilhões e 200 milhões. Há 120 dias não há concessão de renovações e novas licenças ambientais de instalação e operação para as empresas de petróleo e gás. Mineração e energia são outros setores afetados pela paralisação do IBAMA. E vai por aí adiante. Uai, cadê o governo federal que tem know-how na sua principal base de greve? Cadê a negociação com os trabalhadores? Cadê a democrática negociação com os trabalhadores sem punição, etc. Punição não tem, mas também as coisas não funcionam e as conversações, pelo menos até agora, não renderam nada. O que a gente percebe é que as autoridades têm evitado abordar essa questão porque ela é gravíssima e o governo federal não consegue resolver o problema. Está tomando o próprio veneno que plantou durante anos. Falando nisso, falando em governo federal, tem um título aqui que o Lula não vai gostar, que diz respeito à popularidade dele. É uma pesquisa da Genial Quest. 55% acham que Lula não merece novo mandato, aponta a pesquisa. Apesar da rejeição, Lula tem o maior índice de voto entre os nomes testados para a eleição presidencial de 2006. Você vê que tem contradição na pesquisa, está na página A10. Vamos ver se a gente consegue achar, porque essa classificação de páginas aqui do Estadão é um problema intrincado. Precisa fazer uma sessão espírita e chamar o Einstein para botar isso em ordem. A maioria dos brasileiros rejeita novo mandato para o presidente Lula. 55% dos entrevistados avaliam que petista
não merece mais uma chance em 2026. Nordeste diverge. A maioria dos brasileiros avalia que hoje, pouco antes de completar 1 ano e meio de seu mandato, o presidente Lula não merece mais uma chance como presidente nas eleições de 2026. De acordo com os dados da pesquisa Genial Quest, são 55% os que rejeitam um novo mandato para Lula, enquanto 42% acham que o petista merece mais chance. Os que não souberam responder ou não quiseram são 3%. A pesquisa foi realizada de forma presencial, a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Aí tem, embora ainda esteja distante a eleição, já começa a se desenhar, ela já começa a se desenhar. O presidente Lula terá que ganhar a confiança da maioria do eleitorado para merecer mais uma chance. Os nomes da oposição trabalham para ganhar conhecimento, diz Felipe Nunes, diretor da Quest. Mas no Nordeste, segundo o levantamento, é a única região em que a maioria do eleitorado defende que Lula tenha nova oportunidade. 60% apontam essa opção e 38% rejeitam essa hipótese. Positivamente, essa pesquisa não é boa para o presidente Lula. Depois tem uma outra pesquisa aí que compara a possível candidatura de Lula contra a candidatura do governador de São Paulo, e aí o Lula ganha numa distância que não é tão grande. A gente já vai chegar lá. Está aí por aí perdida no jornal. Pelo menos é um consolo para o Lula. Mortes. Morreu o Paulo César Pereio, grande ator, um homem com mais de 60 filmes, brilhou no cenário da arte, do teatro, do cinema brasileiros. Dono de uma voz potente, ele era um dos prediletos das agências de publicidade para narrações de peças de propaganda. Foi embora o Pereio e foi embora também uma deputada, vice-presidente do PL feminino, uma deputada que a gente não ouvia falar muito, mas que o PL e quem analisa a política de perto acha que era uma figura importante. Ela morreu aos 39 anos de idade. 39 anos. Eu realmente não conhecia pessoalmente essa parlamentar. Lamento a morte dela, como lamento a morte de qualquer pessoa jovem. Estou procurando o nome dela, era Barros, sobrenome dela. E vê aí, Cássio, me ajuda, o Luiz, o nome da deputada, era Barros, o sobrenome dela, jovem, bonita, teve um problema no pâncreas, foi operada e não resistiu, acabou falecendo. Eu já dou o nome. Como? Amália Bastos. Amália Barros. Amália Barros. Desculpe os amigos e a família de Amália esse lapso. As referências ao trabalho dela são as melhores possíveis, aos 39 anos. O Putin não brinca em serviço. Pegou e demitiu o seu ministro da Defesa, deu um outro cargo para ele. O Conselho de Segurança e tal. Chutou para cima. Então,
algo não anda bem na defesa, tem pouco de defesa e muito de ataque na Rússia. A Ucrânia, durante o fim de semana, acertou um prédio numa cidadezinha russa com mísseis do tempo da União Soviética, e os ataques russos foram violentamente incrementados em várias regiões da Ucrânia. Coisa lá não está para peixe. O mar não está para peixe. Tem uma história que alguns jornais trouxeram no fim de semana que eu gostaria de abordar. Olha, eu peguei o Estadão e a Folha fizeram editoriais. Chama A Lógica da Indecência. Indecência é pouco. Indecência é pouco. Magistrados dos altos escalões do judiciário dependem ao quinquênio como a forma de impedir abusos, de premiar a qualificação e, pasme o leitor, de impedir a corrupção de juízes. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tem outra coisa do STF. Parece que a gente pegou no pé do STF. Não, quem pega no pé do STF é o próprio STF. Dá tiro no pé toda semana. Veja essa história. Eu vou resumir para você. Tem um editorial da Folha do sábado, cujo título é o seguinte: STF perde credibilidade ao decidir sobre estatais. Corte demora mais de um ano para atestar óbvia constitucionalidade de restrições e indicações políticas, mas mantém as feitas por Lula. É assim, o Lula foi e nomeou à revelia da Constituição políticos para algumas estatais. Alguém lá entrou com um recurso, com qualquer instrumento no STF, o STF demorou 1 ano e meio para julgar, e, obviamente, porque era muito óbvio, ao pé da letra da Constituição, julgou que essa regulamentação, essa legislação era constitucional, ou seja, não pode nomear político para as estatais. Não pode. Mas aí pegou os que o Lula tinha nomeado e manteve. Daqui para frente não pode. Os que foram nomeados ilegal e inconstitucionalmente foram mantidos nos cargos. Você acredita? Você acredita? Isso é um... E a Folha lamenta, porque o STF perde credibilidade, não interessa a ninguém. Isso é obra dos membros do STF. É um acerto, é uma gambiarra para salvaguardar o governo, para salvaguardar o executivo. Aí confirma que eles estão atuando em dupla. Uma dupla às vezes afinada, às vezes desafinada, mas isso é um escândalo. É um escândalo. Quer dizer, você julga que as nomeações foram inconstitucionais, mas você as mantém para não prejudicar o governo, que teria o trabalho. Esses senhores e senhoras perderiam os seus empregos e o governo teria trabalho de novo de montar ou de nomear gente que não tem esses compromissos de caráter político. Desculpem os senhores ministros do STF, isso é lamentável, isso dói, isso é
uma vergonha. Isso é uma vergonha. Se me contassem, se eu não lesse, se eu não acompanhasse, eu ia dizer que isso era fake news, mentira. Deve ser, ainda acho que deve aparecer, vem o presidente do Supremo e nos diz, olha, isso é fake news. Mas não é não, viu? Não é não. Pelo amor de Deus, vocês estão assassinando a justiça brasileira. Aí o Estadão pega o mesmo tema que a Folha e fala: a Constituição que vale e não vale ao mesmo tempo. STF não se constrange em conceber uma esdrúxula tese de inconstitucionalidade temporária de um artigo da lei das estatais apenas para acomodar o interesse político de Lula. Tá bom? Tá bom? Mas, em compensação, vem a um editorial do Estadão mais brando: prevaleceu o bom senso. Governo, Congresso e setores empresariais beneficiados fazem acordo razoável para a reoneração gradual da folha. Agora é preciso trabalhar pela redução geral do custo do emprego no país. E vai gastando mais, vão gastando mais. Aí tiraram despesas com o Rio Grande do Sul, desse cabedal de despesas. Não, essa não conta. O fato é o seguinte, não conta, mas ela existe. Ela não está na contabilidade legal, mas ela existe. Então, vai refletir na inflação, vai refletir nos problemas brasileiros. O que mais que a gente, quer dizer, o Putin... Israel continua com os bombardeios, não há perspectiva de novo de solução da crise. Eu estou virando aqui. Tarcísio estima ceder área de 4 cidades de São Paulo a fazendeiros. É um projeto que foi votado no governo anterior pela Assembleia Legislativa, são terras devolutas e ele resolveu destiná-las mais à produção, e aí tem uma bronca, e aí essa bronca me parece que pode ter qualquer problema, que é o seguinte: as áreas concedidas são concedidas a muitas pessoas que têm o mesmo sobrenome. Será que eles são parentes? Não sei. Aí a Folha coloca e tudo. Boulos busca alianças após avanço de Nunes e coligação de esquerda. Olha a morte da Amália Barros, deputada. Olha uma foto dela. Ela era discreta, não frequentava o noticiário, mas seus colegas dizem que ela era extremamente eficiente, vice-presidente do PL Mulher. Até ontem à noite, o ex-presidente Bolsonaro continuava internado, com problemas. Se internou, disseram que não era nada, a não ser que ele tenha saído essa noite, mas ele continuava internado. Quem tomou o cafezinho conosco? E tinha um monte de assuntos para tratar, mas o tempo urge. Quem tomou cafezinho, segunda-feira é um dia chato, um cafezinho ajuda, né? Wilson Pereira, Kátia Manha, Maria Eunice, Maria Celina, Elígio Silva, Edivaldo Alves, Williandro de Castro, Nilce Espada, Emiliano Dirceu, Márcio Florenço, Carlos Andrade,
Célia Ivandes, Vera Santos, Tereza Chaves, Lia Ferraz, Elson Ramos de Itabuna, Silas Oliveira de Caxambu, Minas Gerais, Marcelo Faz de Araraquara e Vilma Campos de Itapetininga. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vamos colaborar com o Rio Grande do Sul. Cuidado com os políticos. E você percebe cada vez mais. É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.